Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos seu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos seu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos conectados para juntos celebrarmos culto ao nosso bom Deus. Sou o pastor Eldo Krieger, estou aqui no templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro. Hoje estou acompanhado pelo Flávio e a esposa Cláudia e também a Fernanda aqui na parte do louvor, e o Fábio na técnica, e também o Robertinho, que sempre vem aqui para bater o sino das 9h30. Acolho você com alegria e obrigado por permitir que possamos chegar aí até onde você está. Obrigado por podermos entrar aí na sua casa e termos esse tempo juntos de comunhão com o nosso Deus. Eu saúdo vocês com o lema bíblico da semana, uma palavra de Romanos 15, versículo 4, que diz: tudo o que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Vamos juntos invocar a presença e o agir de Deus em nossas vidas, cantando do Inário da Igreja, o livro de canto, o número 17, nós estamos hoje aqui reunidos. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Aleluia, aleluia, Por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz por cada uma de nós, queremos dar graças. Queremos tributar honra, glória e louvor ao nosso Deus. Convido para cantarmos esse hino de louvor e adoração, número 579, de todas as tribos. 579. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro
com Cristo e com o Espírito Santo, em fé, que podemos e estamos celebrando esse tempo de culto ao nosso Deus. Culto também é momento de encontro com Deus, um encontro sincero, verdadeiro. E nesse encontro nós também abrimos o nosso coração e confessamos em oração os nossos pecados. Somos pecadores e sempre vamos ter que pedir perdão a Deus. O Salmo 86, versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Queremos orar confessando os nossos pecados, e nós vamos fazer isso cantando o hino de número 36 do nosso livro de canto: Se sofrimento te causei, Senhor. E também nesta oração trazemos a Deus, em forma de clamor, toda dureza de coração, ofensa, intransigência, mágoas, ressentimentos, rancor, raiva, ódio, discórdia, inimizades, vinganças, violência verbal e física, guerras e tantas outras coisas que impedem que sejamos uma sociedade fraterna e amigável. O tema de hoje é perdão, por isso é que trago como clamor a Deus, pedindo pelo seu agir no mundo, para que nossos corações se transformem, a gente se pacifique e viva de uma forma mais fraterna uns com os outros. Cantemos então o hino 36. Se sofrimento te causei, Senhor, se é meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Com certeza Deus ouviu a nossa oração. Há uma palavra lá em 1 João que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, ou seja, nos limpar de todo o mal que o pecado causou. É isso que o perdão faz, ele purifica, ele limpa, ele faz novas todas as coisas. Vamos cantar esta palavra bíblica, é o canto de número 49, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oremos. Senhor, cremos que lâmpada para os nossos pés é Tua palavra e luz para os nossos caminhos, para a nossa vida.
Faz brilhar a Tua luz em nossos corações e mentes. Fala conosco quando agora vamos ouvir a Tua santa palavra. Por Cristo Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. A leitura bíblica sugerida para o dia de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. E hoje teremos a alegria de ter uma família fazendo a leitura bíblica. Valdo, Melissa, Luísa, que amanhã completa 12 anos, e a Isabela, de 6 anos, família que mora lá em Salvador, Bahia. Muito obrigado por aceitarem o convite. Domingo passado me referi a vocês, dizendo que estão sempre conectados conosco, e hoje temos a alegria de poder ouvir vocês como família, aí à beira do mar, à beira da praia. Nós vamos ouvir o texto que nos fala de José, que não retribuiu a maldade que sofreu dos seus irmãos, mas os perdoou. E o perdão tocou e transformou os seus corações. Eles se reconciliaram e passaram a conviver juntos. O texto nos ensina que o perdão neutraliza a maldade. Vamos escutar então a leitura pela família Fusaro. Leitura bíblica. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José que o pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vinda. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Muito obrigado pela leitura desse texto que toca o nosso coração quando a gente vê o final da história. Muito sofrimento, muita briga entre irmãos, e José foi muito prejudicado, inicialmente muito prejudicado. Acabou sendo vendido como escravo, acabou lá no Egito, acabou preso e depois acabou sendo reconhecido e se tornou grande governador e fez uma obra grandiosa na época. O perdão transforma tudo. É preciso que haja sempre essa disposição em nosso coração de nos perdoarmos uns aos outros. E falando nisso, vamos cantar então uma música que fala do perdão, que é o hino de número 31, do Inário Novo Cântico, Como é Precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós, aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã.
Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco enquanto vamos ouvir a pregação do dia. Todos nós queremos ser perdoados, mas a verdade é que nós temos muita dificuldade em perdoar. Perdão é uma necessidade da vida. Não existe relacionamento e convivência pacífica e fraterna entre pessoas sem que haja perdão. E por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos em relação ao nosso próximo. Às vezes pecamos de forma consciente e intencional. Fazemos o mal de propósito, para ferir mesmo. Queremos fazer o outro sofrer. A verdade é que nem sempre, ou muitas vezes, a gente peca de uma forma inconsciente, sem perceber. Nem sempre fazemos por maldade. Fato é que cada um de nós, de vez em quando, comete algum deslize, algum tipo de ofensa, de pecado contra o seu semelhante. Isso compromete, afeta o relacionamento e a convivência. E como se resolve isso? Com uma boa conversa e com a prática do perdão. O texto indicado para a pregação neste final de semana nos confronta e nos convida a refletir sobre a questão do perdão. E o texto também nos exorta a sermos pessoas perdoadoras. Isso é para nós um desafio e um aprendizado que vai exigir forças espirituais de nossa parte. Um coração bondoso, compassivo e cheio de amor. Vamos escutar o texto bíblico sugerido como base para a pregação de hoje, que encontramos em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Passo a ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus seguiu: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus colegas de trabalho, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então os outros colegas de trabalho viram isto. O servo, o colega, caindo-lhe aos pés, implorou: Sê paciente comigo e te pagarei. Mas ele não quis saber. Antes, o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Como seus companheiros de trabalho viram o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, compadecer-te de teu colega de trabalho, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Conclusão: disse Jesus: Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Até aqui a leitura bíblica. Senhor, fala ao nosso coração por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes do texto que li, Jesus fala sobre conflitos entre pessoas
e sobre o perdão. Diz que quando uma pessoa peca contra nós, devemos procurar essa pessoa, abrir o coração, conversar com ela sobre a ofensa, sobre o pecado que aconteceu. Jesus propõe, e é a vontade de Deus, que sempre aconteça perdão e reconciliação entre pessoas que se desentenderam, que se ofenderam. Isto é fundamental para pacificar os corações, para limpar a alma e a mente. É importante para a saúde psíquica e emocional e também possibilita a continuidade do relacionamento entre as pessoas. Do contrário, não. Porque quando não há perdão, há rompimento, há distanciamento, há frieza, há indiferença. Um vai tratar mal o outro. Pedro, depois que escutou Jesus falar sobre que devemos perdoar uns aos outros, sabendo que Jesus tinha uma nova proposta, que iria muito além daquilo que tinha aprendido no judaísmo, perguntou então em particular a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Na época os judeus ensinavam que até 2, 3 vezes, talvez no máximo, mas daí a paciência esgotou, chega, nada mais. Então ele é generoso, até diz, até 7 vezes. E Jesus o surpreende dando uma resposta desconcertante: não, até 70 vezes 7. Numa tradução diz 77. Pedro tinha uma mentalidade parecida com a nossa. Estava pensando na quantidade de vezes que podemos perdoar alguém. Jesus, no entanto, na sua resposta, nos mostra que não podemos regular e definir um limite para a quantidade de vezes que devemos perdoar. Conforme Jesus, devemos perdoar sempre. Escutou? Devemos perdoar sempre. Essa é a medida do perdão. Essa é a medida do amor. Difícil, não? Perdoar sempre. Jesus então quis provocar uma reflexão sobre a questão do perdão e para isso contou essa parábola que li do credor incompassivo. Nos fala de um empregado que devia em torno de 10.000 talentos ao rei. Um talento era um valor monetário grego e que tinha o valor de mais ou menos 35 quilos de ouro. Faz as contas. Ou seja, o empregado devia muito dinheiro para o seu rei. O rei chamou todos para acertar as contas e este em especial veio então para dar satisfação ao seu rei. O rei cobrou a dívida. Diz que queria que pagasse, e se não tivesse como pagar, teria que penhorar família e todos os seus bens. Esse empregado, apavorado, sabendo que não tinha condições de pagar naquele momento, se prostrou humildemente, pediu por compaixão, pediu por prazo. O rei então foi muito bondoso e se compadeceu deste seu servo, talvez era ministro da fazenda, não sei, devido ao valor grande da dívida, perdoou toda a sua dívida. Assim como Deus também fez conosco por meio de Cristo. Quando o empregado então estava indo para casa, encontrou um colega que lhe devia 100 denários, que é a moeda romana de prata. Se for comparar os dois valores, há uma diferença muito grande. E este cobrou insistentemente que seu amigo pagasse a dívida. 100 denários é o salário de 100 dias de trabalho de um diarista. O que é isso diante do valor de 35 quilos de ouro? O colega pediu para que tivesse paciência, disse que iria pagar. Mas o outro não quis saber e agiu com força, com violência e o colocou na prisão. Os demais colegas de trabalho ficaram revoltados e para defender este seu amigo injustiçado, foram contar tudo para o rei. O rei então chamou o empregado de volta, deu uma dura nele, o repreendeu severamente e chamou a sua atenção, questionou: por que não conseguiu ser misericordioso? Por que não conseguiu perdoar o seu colega, uma vez que já havia recebido o perdão daquela estrondosa dívida?
recebeu o perdão de uma dívida milionária e não foi capaz de perdoar uma dívida pequena. Resultado, o rei revogou o perdão que havia concedido e colocou o empregado na prisão até que pagasse sua dívida. E não só colocou na prisão, mas colocou alguém para cuidar e puni-lo. Jesus terminou a parábola dizendo algo muito sério. Quem não perdoa do íntimo, diz o texto, ou seja, sinceramente o seu irmão, também não terá o perdão de Deus. Pense nisso. Quem não perdoa sinceramente seu irmão, também não terá o perdão de Deus. Ou seja, perdoar é um mandamento. Nós não temos outra escolha, se quisermos ser cristãos, a não ser perdoar. Jesus, nesta parábola, nos exorta a perdoar e perdoar sempre que for necessário. Aquele empregado devia muito dinheiro ao seu patrão, ao rei. E fazendo uma comparação, nós também somos grandes devedores em relação a Deus. E Ele nos agracia com o seu perdão. Por meio de Cristo, perdoou toda a nossa dívida, toda a nossa ofensa, todos os nossos pecados. E assim como nos agraciou com o perdão, pede para que nós também agraciemos o nosso semelhante, o nosso próximo com o perdão. Tal como José perdoou seus irmãos pelo mal que lhe fizeram, como ouvimos na leitura bíblica. Essa deve ser a nossa postura de vida, a nossa atitude coerente, diferenciada do que a gente vê acontecer na sociedade, onde é olho por olho e dente por dente. Queridos, uma vez perdoados por Deus, não deveríamos ser gratos? Não deveríamos ser pessoas perdoadoras? Lembra que nós oramos no Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Mas aí está a nossa dificuldade. Como já disse no início, queremos ser perdoados, mas temos grandes dificuldades em perdoar. Uns têm muitas dificuldades. Não seguimos a regra de ouro de Jesus, que disse para fazermos aos outros o que queremos que eles façam a nós. Esta parábola deixa bem claro, no exemplo daquele empregado que não foi capaz de perdoar alguém uma dívida tão pequena, do quanto nós temos dificuldade de perdoar de forma ampla e restrita. Somos muito parecidos com Pedro. Achamos que o perdão não pode ser incondicional e infinito. Não podemos perdoar sempre. O perdão tem que ter limites, tem que ter condições. Para Deus, não. O perdão divino é incondicional. Deus sempre nos perdoa toda vez que chegamos a Ele e pedimos perdão. Gente querida, o ensino de Deus revelado na Bíblia é que Ele nos perdoa sempre. E porque nos perdoa, pede para que também perdoemos o nosso semelhante. Não foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso que Jesus fez o tempo todo? Quantas não foram as pessoas a quem Ele declarou perdão de Deus? Ensinou até mesmo que devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Para perdoar a humanidade e reconciliá-la com Deus, aceitou morrer numa cruz. Os apóstolos seguiram os ensinamentos e o exemplo de Jesus e também falaram muito sobre a necessidade de nos perdoarmos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 4:32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por meio de Cristo. São vários os textos no Novo Testamento que nos falam sobre o perdão. Há 3 razões para perdoarmos. Devemos perdoar o nosso próximo por causa de Deus. Se Deus nos perdoa, por que não perdoar o nosso próximo? O perdão de Deus é a base e deve ser a motivação também do nosso perdão. Se somos filhos de Deus, seguidores de Cristo, então temos que viver o que Deus propõe para nós, que através do amor
perdoemos, porque Ele nos perdoou. Toda vez que alguém nos ofender, lembremos do quanto nós ofendemos a Deus, do quanto nós estamos em dívida com Deus. Lembremos de que Deus permitiu a morte de seu Filho para que nós pudéssemos ter o seu perdão. Segunda razão, por que perdoarmos? Por causa de nós mesmos, para que possamos sentir paz, ter paz, dormir bem, não ter sentimentos e pensamentos ruins que ficam na mente, no coração, que ficam fazendo mal para nós, para nosso bem-estar, para nossa saúde espiritual e emocional. Em terceiro lugar, devemos perdoar por causa das outras pessoas. Temos que desejar o bem a elas. De nada adianta querer vingança, punir as outras pessoas. Só o perdão pode libertar e transformar a vida da outra pessoa, pode ajudá-la a ser uma pessoa diferente. Quem quer ter paz e quem quer viver em paz, perdoa. E procura esquecer o que aconteceu. Não só perdoa da boca para fora, mas perdoa de todo o coração. Alguém disse uma vez assim: o primeiro a abrir mão da vingança, da retribuição, e esquecer o mal que lhe foi causado, é a pessoa mais feliz. Esquecer é uma forma de ser feliz. Esquecer não significa apagar, deletar por completo. Vai ficar lá registrado. Esquecer significa não ficar lembrando toda hora, não trazer à mente, porque isso só vai trazer sofrimento. Perdoar é uma questão de inteligência e de sabedoria. É uma decisão que precisamos tomar toda vez que alguém pecar contra nós. O perdão, meus queridos, nos proporciona muitos benefícios. Não perdoar proporciona grandes malefícios, nós já sabemos disso, experimentamos isso. Mas perdoar nos proporciona benefícios, é remédio, é cura, restaura feridas, mágoas, ressentimentos, liberta do mal e transforma, nos liberta de sentimentos e pensamentos ruins, pacifica o nosso coração, pacifica e restabelece relacionamentos quebrados, reaproxima e reconcilia pessoas que se distanciaram por causa de alguma discórdia, por causa de alguma desavença. O perdão impede a violência e promove a paz e bem-estar nas pessoas e entre as pessoas. O perdão é coisa boa, é coisa de Deus, salva, protege e gera vida, produz gestos de amor, possibilita soluções para conflitos e recomeços. Peço a Deus para que reconheçamos o quanto Ele nos ama e, por nos amar, nos perdoa todos os nossos pecados. E que isso nos torne pessoas felizes, agradecidas e perdoadoras. Peço a Deus que o seu perdão, que nós experimentamos em Cristo, coloque em nosso coração bondade e amor, compaixão, compreensão, paciência e tolerância para com o nosso próximo. Que Deus nos ensine a respeitar e não julgar e condenar o outro. Nos ensine a estar sempre aberto ao diálogo, à reconciliação, à concórdia. O perdão é o caminho da salvação. Se quisermos ser perdoados por Deus, se quisermos nos manter em comunhão com Deus, precisamos pecar quem peca contra nós. Toda vez que alguém peca contra nós, devemos perdoar. Mesmo que a pessoa não nos peça desculpas, devemos liberar o perdão para o nosso próprio bem. Talvez a pessoa nem mereça, mas eu mereço ser feliz, eu mereço viver em paz, e por isso eu perdoo. Quando não perdoamos, também não podemos contar com o perdão de Deus. Em Lucas 17, 4-5, Jesus disse: se por 7 vezes no dia teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os discípulos disseram a Jesus:
Talvez o mesmo que nós diríamos: perdoar sempre? Ah, Senhor, então aumenta-nos a fé, disseram eles. Perdoar é uma questão de fé, é uma questão espiritual. Precisamos, por isso, fazer o mesmo que os discípulos: orar muito, pedir a Deus que nos fortaleça em nossa fé e espiritualidade, que torne a nossa fé profunda e madura, que a nossa fé produza o fruto da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão. Isso é fundamental para que consigamos ser pessoas perdoadoras e promotoras da paz e do bem, construtores de uma sociedade mais pacífica e fraterna, mais amigável. É isso que eu desejo a todos nós. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Vamos nos unir em fé e confessar, através do credo apostólico, aquilo que cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos ouvir ou cantar juntos o hino número 601. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós possamos viver como irmãos e irmãs, para que nós possamos viver como comunidade, como povo de Deus. 601. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Avisos. Cumprimento todas as pessoas que hoje, durante essa semana, estarão aniversariando. Deus abençoe a sua vida. Estamos no mês de setembro, mês em que termina a campanha Vai e Vem, uma campanha de arrecadação de recursos para projetos missionários em toda a igreja. Esses projetos dependem de ofertas que pessoas fazem. Convido você, além da oferta do culto de hoje e da contribuição mensal que você tem feito via depósito bancário ou transferência bancária, também fazer uma oferta especial, generosa para a campanha Vai e Vem. Isso vale para a comunidade de Ferraz, para a comunidade de Piracicaba e também São Carlos. E nós aqui em Rio Claro estamos ainda com a promoção das cucas recheadas. Nessa semana tem novos sabores. Quarta, quinta e sexta, quiser uma cuca saborosa por lanche da tarde, para o seu happy hour, comende.
Todos os dias a secretaria funciona do meio-dia às 4 horas da tarde. A secretária Patrícia está aqui à disposição de todos para você fazer a encomenda e também para tratar de qualquer assunto que você gostaria. Também os pastores Luiz Carlos e eu estamos à disposição, nosso telefone está à disposição para contatos, para conversas, para aconselhamentos, para orações. Nesta semana, todos os dias o grupo de oração estará em atividade. Quarta-feira à noite, o pastor Luiz Carlos fará uma transmissão de estudo bíblico, sábado, culto do lar, e no próximo domingo voltamos ao vivo aqui do templo com mais um culto. Neste mês de setembro, não temos ainda culto presencial. Talvez em outubro, se as coisas melhorarem. Esses eram os avisos que eu tinha para comunicar. Na folha dominical que compartilhamos com a paróquia, temos ali vários textos sobre perdão que eu recomendaria muito para a continuidade da reflexão do tema que eu iniciei a abordar hoje. Convido para a oração final. Senhor, obrigado por mais esse tempo de culto, de adoração e de louvor. Obrigado pela palavra, que é semente de vida e de salvação, que nos orienta, que nos mostra como viver segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas abertas ao diálogo, à reconciliação, à concórdia e à paz. Ajuda-nos a sermos pessoas perdoadoras. Nós intercedemos para que haja diálogo, reconciliação, conversa, concórdia e paz na família, entre vizinhos, colegas de trabalho e entre nações. Pedimos para que a cadeia do ódio seja rompida e por conta também a cadeia da violência. Que nós cristãos sejamos construtores da paz e da fraternidade no mundo. Que demos o exemplo de como se deve agir quando há conflito, quando há alguma ofensa, quando alguma coisa errada aconteceu, quando alguém fez mal ao outro. Que possamos ensinar que o caminho é o caminho do perdão. Isso tudo colocamos diante de Ti, entregamos aos Teus cuidados, bem como as pessoas idosas, as pessoas doentes, não só pela Covid-19, todas as pessoas que cuidam, pedimos pelas autoridades constituídas, todas as igrejas, o Teu povo espalhado, que o Senhor abençoe a todos. E tudo mais que gostaríamos de expressar, sejam agradecimentos ou súplicas, também incluindo que cada um, neste momento, que está conectado conosco, gostaria de orar. Nós o fazemos juntos, agora incluímos estas orações. Também lembramos das pessoas enlutadas. Hoje faz um ano, nesta semana fez um ano, melhor dizendo, da morte do seu Teodoro. E nós lembramos com saudade desse irmão querido, pedimos que o Senhor conforte a sua esposa Carmen e também todos os enlutados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do céu. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continue com você neste dia e nesta semana. Obrigado por ter estado conosco. Nos despedimos com o hino pós-lúdio 567, se quiser cante conosco, fonte eterna de amor. Amém. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a
começar.